Em 7 de novembro de 2021, o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, ganhou, entre aspas, um quarto mandato consecutivo. Contudo, a votação foi uma farsa. Na realidade, antes das eleições, o governo de Ortega prendeu sistematicamente os principais candidatos presidenciais da oposição. Nesse vídeo, irei falar sobre a nova ditadura da América Latina, a Nicarágua. Opa, e aí, eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. A Nicarágua vem passando desde 2018 por uma grave instabilidade política com a realização de vários protestos populares contra o atual governo de esquerda de Daniel Ortega. Aliado a isso, o país sofre com uma crise econômica que foi potencializada pela pandemia da Covid-19 e pelos furacões ETA e IOTA. Nesse vídeo, irei explicar de uma maneira neutra e imparcial o surgimento dessa ditadura na Nicarágua, analisando o contexto histórico e social do país, bem como a trajetória até o poder do atual ditador Daniel Ortega. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Para entender a ditadura da Nicarágua, é necessário também entender seu ditador, bem como o contexto no qual ele ascendeu. A partir de 1936, a Nicarágua começou a viver uma ditadura comandada pela família Somoza, que sustentava os próprios interesses comerciais. Nesse contexto, violentos protestos irromperam contra Somoza, principalmente a chamada Frente Sandinista de Libertação Nacional, FSLN, uma organização de guerrilha fundada em 1962, cujo nome homenageia Augusto Sandino, guerrilheiro executado em 1934. O grupo sandinista ganhou apoio crescente dos camponeses sem terra e engajou-se em numerosos embates com a Guarda Nacional. Nessa época, Daniel Ortega, aos 15 anos, já havia sido preso por subversão política e logo entrou para a Frente Sandinista de Libertação Nacional, e em 1965 já fazia parte da direção do movimento. Ortega acabou sendo preso e torturado e, após sua soltura, se exilou em Cuba, onde recebeu treinamento de guerrilha por vários meses. Mais tarde, retornou secretamente a Nicarágua. Com o triunfo da Revolução Sandinista contra o ditador Anastácio Somoza, em 17 de julho de 1979, Ortega integrou a Junta de Governo de Reconstrução Nacional, onde assumiu os cargos de coordenador, chefe do governo e ministro da Defesa. Em 1984, foi eleito presidente da República, com um governo caracterizado por uma política de reforma agrária e distribuição de riquezas. Porém, Ortega foi derrotado por Violeta Barrios de Chamorro nas eleições de 1990, mas ele continuou sendo uma figura importante no cenário político da Nicarágua. Disputou 2 eleições sem sucesso antes de ser novamente eleito presidente em 2006. A partir de então, o governo Ortega tentou manter relações não conflituosas com os empregadores, ao mesmo tempo que promoveu progresso social. O mandato de Ortega permitiu um avanço significativo nas campanhas de água e eletricidade, a redução da mortalidade infantil de 90 para 50 por 100 mil, educação e saúde gratuitos e uma série de programas sociais, como Tudo Consigo, Ruas para o Povo e Desgaste Zero. Graças a isso, a taxa de pobreza da Nicarágua diminuiu de 42,5% para 30% entre 2009 e 2014. Contudo, junto a tudo isso, a partir de 2007, Ortega corroeu constantemente as instituições democráticas do país, usando os tribunais para remover os limites de mandato e permitir seu governo perpétuo. A família Ortega estabeleceu um império de mídia e assumiu cargos no governo enquanto buscava criar o que parece ser uma dinastia familiar autoritária. Em 2011, Ortega foi reeleito presidente e novamente em 2016, com mais de 70% dos votos. No país, não há limite de mandatos. Em 2018, o país enfrentou uma onda de mobilizações populares após a aprovação de uma reforma da Previdência, que aumentava a tributação dos trabalhadores e empresários. O governo reprimiu os protestos com violência e mais de 300 manifestantes e policiais foram mortos. A Organização das Nações Unidas denunciou ainda casos de tortura e detenções arbitrárias, além de muitos desaparecidos.
Conforme denúncias, as forças policiais da Nicarágua teriam invadido a casa de pessoas suspeitas de participar dos protestos. Os suspeitos foram levados pelas forças do governo e nunca mais encontrados. Após a repressão violenta, parte da imprensa internacional passou a considerar Ortega um ditador. Para o jornal português O Público, Ortega se transformou no ditador Somoza, do qual combateu. Em 2021, os resultados das eleições da Nicarágua consolidaram a continuidade do poder de Ortega, em meio a táticas cada vez mais repressivas. A comissão eleitoral foi controlada pelo governo e alegou que ele ganhou com cerca de 75% dos votos. Porém, estima-se que 81% dos nicaragüenses se abstiveram da votação. E além de tudo isso, alguns meses antes, foi preso no país o 7º candidato à presidência opositor de Ortega. A vice-presidente e esposa de Ortega, Rosário Murillo, lidera a nova leva de punições e repressão governamental. Considerada número 2 do regime, ela é acusada de desempenhar um papel instrumental para encorajar a repressão exercida pela Polícia Nacional da Nicarágua contra as manifestações da oposição em 2018. Além disso, em junho de 2021, Murillo ameaçou publicamente a oposição nicaragüense e tirou a credencial de jornalistas independentes. A família Ortega Murillo e seus amigos do partido Frente Sandinista de Libertação Nacional arrecadaram milhões de dólares de empresas apoiadas pelo governo, enquanto a maioria dos nicaragüenses continua empobrecida. O governo, inclusive, instituiu diversas leis com o intuito de conter e ameaçar a oposição ao seu governo, bem como controlar a imprensa independente. As 3 principais são: Lei de Crimes Cibernéticos, ou popularmente conhecida como Lei da Mordaça, versa sobre a pena de prisão para aqueles que promulgarem notícias consideradas falsas pelo governo. Lei de Regulação de Agentes Estrangeiros, conhecida popularmente como Lei Putin, graças à lei que Vladimir Putin instituiu em 2012 na Rússia. Ela pode confiscar os bens, bem como criminalizar qualquer pessoa que seja considerada pelo governo como agente inimigo. E a Lei 1055, também conhecida popularmente como Lei da Guilhotina, permite acusar a qualquer nacional nicaragüense como traidor da pátria. Daniel Ortega enviou uma mensagem clara aos nicaragüenses: no país centro-americano, ninguém é intocável, e qualquer um pode ser investigado e preso se o regime considerar uma ameaça aos seus interesses. O último detido é Luiz Rivas Andurey, presidente executivo do Banco de la Producción, o principal da Nicarágua, com presença na América Central, Caribe e Equador. É um fato que a situação da Nicarágua apresenta uma certa semelhança com as atitudes chavistas do regime de Maduro, como eliminar ou enfraquecer partidos de oposição, acabar com a autonomia do judiciário e com a liberdade de imprensa, e que lutam para manter a soberania do país contra o imperialismo estrangeiro, mas acabam se isolando e gerando governos autoritários. Dessa forma, normalmente esses regimes ficam na dependência econômica de países simpatizantes com a sua forma de governar. Atualmente, o governo de Ortega conta com o apoio da Venezuela, Cuba, Argentina e Bolívia. Com a chegada de Castillo ao poder no Peru, é previsto receber o apoio desse país. Além desses, como esperado, recebe também apoio da China e principalmente da Rússia. O fim da democracia na Nicarágua é parte de uma crise mais profunda na América Central. Daniel Ortega abraçou o repressivo presidente de direita de Honduras, Juan Orlando Hernández, que pode estar buscando refúgio na Nicarágua de acusações de tráfico de drogas e corrupção. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, descrito pelos críticos como o primeiro autoritário milenar da América Latina, vem seguindo a cartilha de erosão democrática de Ortega, usando os militares para intimidar oponentes e substituindo autoridades independentes por leais. Em 2018, o atual governo expulsou a missão da ONU sobre os direitos humanos e vem sofrendo acusações de violação de direitos pela alta comissária dos direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet. Dessa forma, atualmente vários analistas têm considerado que a Nicarágua está sob uma ditadura de esquerda, a exemplo de outros países latino-americanos. Sendo assim, os Estados Unidos, a União Europeia e outros países democráticos como Canadá e Suíça sancionaram funcionários do governo Ortega Murillo e empresas associadas.
Essas sanções direcionadas têm sido uma pedra no sapato do regime, mas, como muitas vezes acontecem com as sanções, elas não levaram ao colapso do regime. Ortega e Murillo, em vez disso, embaralharam ativos e associados para proteger seu poder. O atual regime de sanções contra a Nicarágua foi aprovado pela União Europeia em outubro de 2019 e desde então vem servindo de instrumento para responder à repressão de Ortega contra opositores, além das pressões do governo contra a imprensa e a sociedade civil. Porém, a Comissão Europeia reconhece que o impacto das sanções pode ser limitado, o que permite a Ortega continuar em trajetória autoritária e com aparente impunidade. Independentemente das novas medidas internacionais, a própria eleição inibirá o investimento estrangeiro e aprofundará a crise econômica da Nicarágua. Isso poderia estimular mais nicaragüenses a fugir do país. Mais de 100 mil pessoas partiram desde 2018, principalmente para a Costa Rica. Muitos estão agora fazendo a perigosa jornada para o norte em direção aos Estados Unidos também. O governo Biden disse que quer reduzir a chegada de imigrantes na América Central, mas, sem segurança, liberdades políticas e oportunidades econômicas em casa na Nicarágua, as pessoas provavelmente continuarão a buscar uma vida melhor e mais segura em outros lugares, principalmente nos Estados Unidos. Após o último golpe da eleição de 2021, as perspectivas de curto prazo para a democratização na Nicarágua parecem escassas. Para diversos estudiosos dos campos da ciência política e atualidades, a tragédia da Nicarágua serve como um alerta para o Brasil e até para todo o mundo. Quando um país começa a escorregar para a ditadura, pode ser difícil pará-lo. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixa o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!